Ele foi a voz de uma geração perdida, um jovem sensível que transformou dor em música. Milhões o viam como um ícone, mas por dentro ele travava uma batalha silenciosa. Em abril de 1994, o mundo recebeu a notícia que paralisou o rock. Kurt Cobain estava morto. Mas para entender o mistério daquela última noite, precisamos voltar ao começo, voltar para uma pequena cidade chuvosa chamada Aberdeen. Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, no estado de Washington, Estados Unidos. Uma cidade pequena, marcada pela economia da madeira, céu cinzento e poucas oportunidades. Pais, Donald e Wendy Cobain. Família simples, classe trabalhadora. Desde muito cedo, Kurt demonstrava talento artístico. Gostava de desenhar e cantar. Parentes diziam que ele tinha energia intensa e criatividade em comum. Mas a infância que parecia comum começaria a mudar cedo demais. Aos 9 anos, seus pais se divorciam. Kurt sente abandono profundo, começa a se isolar, alterna entre casas de parentes, passa por dificuldades emocionais. O divórcio dos pais foi o primeiro grande trauma. Amigos relatam que ele nunca superou completamente aquele momento. A partir dali, algo dentro dele parecia ter mudado. Ganha sua primeira guitarra ainda adolescente. Influências punk rock e bandas alternativas. Fascinação por sons crus e autênticos. Forma suas primeiras bandas locais. Sentimento constante de não pertencimento. A música virou refúgio. Era ali que ele despejava frustrações, raivas e sensibilidades. Final dos anos 80. Forma a banda Nirvana. Lançamento do álbum Bleach. Cena alternativa de Seattle em crescimento. Mas ninguém estava preparado para o que viria em 1991. Lançamento do álbum Nevermind. Smells Like Teen Spirit domina as rádios e MTV. Vendas milionárias. Kurt se torna o rosto do movimento grunge. Juventude dos anos 90 se identifica com sua dor. De garoto solitário em Aberdeen, ele virou o símbolo de uma geração inteira. Mas a fama não trouxe paz. Desconforto com celebridades, sensação de hipocrisia da indústria, uso crescente de heroína, dor crônica no estômago, casamento intenso com Courtney Love, pressão constante da mídia. Ele dizia se sentir preso na própria imagem, idolatrado por milhões, mas cada vez mais isolado. Março de 1994, episódio de overdose em Roma, retorno aos Estados Unidos, internação em clínica de reabilitação, fuga aos poucos dias depois, compra arma alegando proteção, desaparece em Seattle. Amigos estavam preocupados, a família temia o pior, e então veio o silêncio. Início de abril de 1994, isolado em sua casa. 8 de abril, corpo encontrado na estufa, tiro de espingarda, carta deixada ao lado. Veredito oficial, suicídio. Níveis altos de heroína, debate sobre capacidade física, questionamentos ao longo dos anos. Teorias persistem até hoje. Oficialmente o caso foi encerrado. Para as autoridades não há dúvidas, mas para os fãs e investigadores independentes, perguntas continuam ecoando. Mesmo com o caso oficialmente encerrado como suicídio, ao longo dos anos surgiram teorias que continuam alimentando debates até hoje. Alguns investigadores independentes questionam a quantidade de heroína encontrada no corpo. Alegam que os níveis eram extremamente altos. Surge então uma pergunta que ecoa até hoje. Ele teria condições físicas de manusear uma espingarda naquele estado? Outros apontam para a carta deixada na cena. A primeira parte fala sobre perda de paixão pela música. Já no trecho final, muda de tom, mencionando sua esposa e filha. Alguns fãs acreditam que a última parte parece diferente em estilo emocional. Especialistas oficiais analisaram a carta e confirmaram sua autenticidade. Nenhuma prova concreta jamais demonstrou o contrário. Também surgiram especulações envolvendo conflitos pessoais, disputas financeiras e tensões no relacionamento com Courtney Love. Nunca houve acusação formal comprovada, nenhuma evidência apresentada que alterasse o veredito oficial. Ainda assim, quando uma estrela morre jovem, no auge da fama, o silêncio sempre parece maior do que as respostas. Talvez o maior mistério não esteja na cena,
nem na carta, nem nas teorias. Talvez o verdadeiro mistério seja o que acontece quando alguém sensível demais se torna símbolo de milhões. Kurt Cobain não foi apenas um cantor, foi a voz de uma geração que se sentia deslocada. E como muitas vozes intensas demais, acabou se apagando cedo demais. Oficialmente foi suicídio. Extraoficialmente, dúvidas continuam vivas. Mas independentemente da teoria que você acredita, uma coisa é incontestável: o garoto de Aberdeen se tornou eterno. E talvez algumas histórias nunca sejam feitas para ter respostas, apenas para serem lembradas.